Meio-dia e 32 minutos, caso de repercussão. Você tem acompanhado aqui na programação da Jovem Pan. Na Câmara dos Deputados, a oposição pede a convocação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre aquele esquema de fraudes no INSS, que acabou afetando muitos aposentados e pensionistas. Vamos acionar mais uma vez a nossa reportagem. Marília Ribeiro, ao vivo com a gente aqui na programação, vai trazer os detalhes dessa convocação. Precisa ser apreciada e votada pelos deputados? Qual é o status desse pedido, hein, Marília? Bem-vinda de volta. Oi, Daniel, muito obrigada. É isso mesmo, vai precisar passar, para daquele praxe dentro da Câmara dos Deputados pela análise e também votação dos parlamentares. Quem apresentou o requerimento foi o deputado da oposição, Evair de Mello. Esse requerimento ele deve ser já analisado nesses próximos dias, mesmo com o feriado na Câmara dos Deputados, feriado na quinta-feira, pode ser que essa análise e votação aconteça ainda nesta semana. O que a gente vem ouvindo é que, de fato, deve ser aprovada assim essa convocação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para que ele possa prestar esclarecimentos por conta da operação deflagrada na última quarta-feira pela Polícia Federal, onde revelou uma questão, um esquema de fraude envolvendo os aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com as investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, nós tivemos aí cerca de 6,3 bilhões de reais de prejuízo estimado entre os anos de 2019 e de 2024. Essa operação ela acabou resultando também no afastamento e na demissão do então presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Vale a gente trazer aqui também que o ministro Carlos Lupe, ele foi avisado dessa fraude, dessas denúncias que estavam chegando no INSS por conta dos descontos que estavam sendo feitos nas folhas de pagamento desses aposentados e de pensionistas. Esse primeiro alerta acabou vindo aí em 2023, em junho de 2023, durante uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, conselho esse que é presidido por Carlos Lupe. Porém, ele só agiu um ano depois de que ele foi alertado. Vale a gente também trazer aqui que fica a expectativa para essa semana, Daniel, não apenas para a análise desse requerimento do deputado Evair de Mello, mas também sobre o futuro de Carlos Lupe dentro da esplanada dos ministérios, se ele permanece como ministro do governo Lula ou se ele vai ser o próximo a deixar. Aqui a gente vai continuar acompanhando, tanto no Palácio do Planalto quanto no Congresso Nacional, qual vai ser o futuro de Carlos Lupe e como será resolvida essa questão dos aposentados e pensionistas, porque o valor dessa fraude ela chega e ultrapassa os 6 bilhões de reais, Daniel. Pois é, essa informação que a Marília trouxe é muito séria, muito grave, inclusive. Então, documentos indicam que o ministro já tinha sido alertado em 2023. Então, por qual razão uma atitude, uma medida não foi tomada para suspender os descontos irregulares? Obrigado, viu, Marília? A gente segue em contato, daqui a pouco a gente volta a conversar. A gente vai continuar, inclusive, tratando disso, porque nesta semana a Polícia Federal deflagrou várias operações para identificar essas fraudes no INSS, Fraudes que inicialmente somam mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O presidente do órgão foi demitido, como trouxe a repórter, e a CGU, que é a Controladoria Geral da União, suspendeu todos esses acordos entre o INSS e também as associações após esses descontos irregulares. Por essa razão, a gente conversa a partir de agora sobre os desdobramentos desse caso com a Gisele Kravchichin. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a quem eu agradeço demais pela participação. Gisele, seja muito bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. Pois é, esse caso das fraudes que foram identificadas nos benefícios do INSS, muitos aposentados e pensionistas prejudicados com esses descontos irregulares. Agora, para começar, quais lhe parecem os principais erros que foram cometidos em relação a esse episódio dos descontos irregulares? Já é possível identificarmos responsáveis, para além daqueles que foram afastados? Agora, além disso, isso diz muito, além de possível caso de corrupção, fragilidade na segurança do próprio INSS, né?
Então, a questão de toda a investigação ainda não foi colocada a público. O que a gente está tendo acesso, o que a sociedade está tendo acesso nesse momento, são os atos que vêm sendo tomados. Os primeiros indícios, as primeiras denúncias de que haveria um problema remontam a 2023. Após isso, em 2024, algumas medidas foram tomadas pelo governo, a partir de janeiro, permitindo que os associados, que os beneficiários e que os aposentados e pensionistas pudessem bloquear os descontos. Mas a medida mais efetiva, que foi a que foi tomada agora, essa semana, que é suspender os contratos e suspender os descontos, acho que foi o que ficou faltando nesse movimento. 2024, a gente teve também a inclusão do relatório dos descontos, para a pessoa poder entrar no sistema e verificar como que estava registrado essa sua autorização, pelo menos naquilo que foi feito a 2024. Tivemos também a possibilidade de não só de retirar o desconto que vinha acontecendo, como bloquear os descontos futuros, porque se a pessoa já identifica que ela não tem interesse, para garantir a sua segurança, ela já podia fazer o bloqueio. A questão foi que, apesar desses indícios, à época não foi feita a divulgação para que as pessoas fizessem essa avaliação, pudessem verificar se estavam sendo descontadas, não foi feito a contento, e também manteve-se os descontos que vinham acontecendo. Ao invés de se suspender e dar prazo para que as pessoas, então, habilitassem esses novos descontos, o que foi feito à época foi criar uma forma para quem, a partir dali em diante, quisesse autorizar, que está aí com biometria, mas somente para os novos descontos, e aqueles que vinham sendo descontados, foi criada uma certa burocracia, que nem todos sabiam como era feito. Então, tinha que entrar no sistema Meu INSS ou no site para fazer o bloqueio, para pedir a interrupção dos descontos, e as devoluções foi remetido ao segurado, ao aposentado e pensionista, que ele tivesse que entrar em contato direto com essas associações para buscar a retenção. O que isso causou? Um aumento, um aumento grande de ações de indenização também, porque além de receber de volta, em algumas sentenças, a Justiça está garantindo a devolução em dobro do que foi descontado, também a Justiça tem condenado essas entidades em dano moral presumido, por ser a população atingida idosa, às vezes com doença grave prevista em lei. Então, isso gerou, inclusive, uma necessidade de intervenção judicial contra essas empresas. Mas o mais importante, a medida mais importante foi feita agora, que é estancar esses descontos, e daí, a partir de agora, caso haja um novo convênio, porque os acordos foram suspensos, né? Caso haja um novo convênio, a gente, então, tenha a biometria na autorização desses descontos, e também um cuidado para, no momento em que a pessoa identifica que está errado, que o INSS também crie formas de responsabilizar e de determinar a devolução, inclusive administrativa, desses valores. Sem dúvida alguma. E a gente fala de aposentados, né? Muitas pessoas idosas que não necessariamente têm facilidade em se utilizar desses dispositivos eletrônicos, né? Então, quando você cria uma barreira, uma dificuldade, naturalmente você acaba dificultando muito a pessoa de resolver aquele problema. Agora, você mencionou que alguns casos foram identificados anos atrás. Eu me lembro que eu li uma reportagem, eu acompanhei um estudo que apontava que há registros ou sinalizações de que episódios parecidos teriam acontecido a partir do ano de 2016, Gisele. Mas há, inclusive, uma informação que houve uma aceleração no volume de desvios nos últimos 2 anos. Tanto que essa informação, inclusive, estampa a nossa tarja de manchetes. 64% dos desvios teriam acontecido nos últimos 2 anos. E isso vai ao encontro do que você disse há pouco, né? A criação daquelas novas barreiras, aquela dificuldade em você cancelar, por exemplo, aquele desconto. Então, você entende que foi uma estratégia, má fé, possivelmente pessoas dessas organizações em acordo com funcionários públicos corruptos? Claro que a gente está falando no campo da hipótese. A gente vai aguardar o avanço das investigações. Mas as sinalizações indicam para esse cenário, Gisele?
Não é possível informar nesse sentido, se manifestar nesse sentido nesse momento. A gente não teve acesso a todos os detalhes da investigação, mas acredito que é muito importante também esse convite para manifestação. Pelo que a gente tem notícia também na Câmara, há uma intenção de se criar uma CPI para que isso seja devidamente investigado. É muito importante esse movimento que está sendo feito pela CGU de, não só nesse tema, mas em outros temas também, fazer auditoria no INSS, na Dataprev, para verificar todas essas ferramentas, seja de desconto, seja a inclusão da automatização nas concessões do benefício. É importante essa vigilância sempre, tanto da sociedade quanto dos órgãos de controle do governo e da polícia, para evitar qualquer tipo de corrupção ou de problema na prestação dos serviços públicos, em especial quando a gente está falando de aposentados e pensionistas do INSS, que a gente sabe que é um grupo mais propenso, né, a cair em golpes, a cair em problemas. E nesse caso especificamente, foi levado em consideração, inclusive, as datas que se incluía os descontos eram datas do primeiro pagamento dos reajustes, o que dificultava ainda mais que a população visse que estava tendo esse desconto. Não é comum a população checar os seus extratos, mas fica a recomendação também que quem recebe benefício do INSS, baixe o aplicativo Meu INSS no seu celular, verifique periodicamente os descontos, e aqui a gente tem que destacar que não são só descontos de mensalidades associativas que a gente recebe identificação de problemas, também os descontos de empréstimo consignado às vezes são identificados como indevidos. Então a população precisa sempre ter o cuidado de olhar os seus extratos, de olhar os seus documentos dentro do sistema, inclusive olhar o seu CNIS, que é o cadastro onde ficam os recolhimentos previdenciários. Lá tem muita informação importante para o exercício da cidadania do trabalhador brasileiro. E, naturalmente, todos nós esperamos que, a partir de agora, o INSS faça também as verificações de forma constante. Mas daqui a pouco vamos prestar serviço, viu, Gisele? Vou pedir a você que informe o nosso público quais são os procedimentos que devem ser tomados, primeiro, para identificar se houve algum tipo de desconto irregular e, a partir da identificação, o que é preciso ser feito para tentar reaver esse valor. Daqui a pouco você vai trazer essas informações para a gente. Eu peço licença porque o Sérgio Zagarino é o nosso comentarista convidado. Ele fará a próxima pergunta. Com você, Sérgio. Olá, bom dia. Primeiro, queria agradecer e parabenizar pelos esclarecimentos. E, na verdade, você consegue explicar até melhor para o nosso público como é que se deu essa possível fraude em todo esse esquema existente dentro do INSS com idosos, pensionistas e aposentados. A pergunta que fica é, se o ministro, tendo conhecimento prévio, de forma expressa, em ata de reunião, por que a medida não foi tomada naquela época que foi tomada agora, que veio a público, que foi exatamente estancar, cortar, acabar de uma vez por todas com todos esses descontos? Nós não estamos falando de bilhões. A gente bateu a casa dos bilhões, são 6 bilhões de reais. O que você acredita que tenha mudado a notícia e a declaração da Operação da Polícia Federal? Veja, eu acho que essa pergunta deve ser feita ao ministro, acho que é necessária essa resposta, inclusive a resposta com relação àqueles que estão sendo investigados, de quais foram as medidas que eles tomaram. Acredito que isso faça parte também da investigação a partir de agora, porque ela vem sigilosa até esse momento, inclusive os próprios investigados, né, agora tomam ciência e vão ter o seu direito de defesa, todos eles. Foram 211 mandados de busca e apreensão. Muitas informações ainda estão sendo coletadas para se ir a fundo e se responsabilizar aqueles que, então, efetivamente tiveram relação com esse esquema de descontos. Agora, para explicar o que aconteceu, para que a população entenda. Existe a possibilidade de desconto em benefício previdenciário de diversos formatos. Desconto de empréstimo consignado, desconto de pensão alimentícia. Um dos descontos com relação às mensalidades associativas, ou seja, o aposentado, pensionista, ele pode optar por doar uma parte do seu valor a essas entidades que o representam na forma sindical, na forma organizacional.
Esses acordos, eles vêm já, o acordo mais antigo que a gente tem ali é o da CONTAG de 1994. Temos acordos de 2014, 2017, acordos venham sendo firmados, né, de cooperação entre o INSS e essas entidades ao longo dos anos. O que aconteceu é que, em especial nos últimos 2 anos, e as denúncias começam de forma mais intensa em 2023, não quer dizer que não se tinha problema, eventualmente uma outra reclamação anterior, mas nada nesse volume. A partir de 23, começa um volume maior de identificação desses problemas e um aumento muito considerável do volume de descontos de algumas entidades. De um ano para outro, um aumento assim, de 100 mil, 200, 600 mil novos descontos. E esses descontos acontecendo no mês de implementação da folha do reajuste. O reajuste ocorre normalmente em janeiro, os descontos eram cadastrados em fevereiro, no pagamento ali de final de janeiro, começo de fevereiro, o que dificultava ainda mais que a pessoa identificasse, porque ela tem um aumento, ela não conhece exatamente o valor do novo aumento, então o benefício aumentava, mas daí passava a ter esse desconto. Essa foi, né, o que a gente conseguiu identificar, pelo menos até o momento, com as informações prestadas, o maior formato de implementação dessas fraudes. E dali em diante, o desconto era mensal até que a pessoa identificasse isso e pedisse o estancamento, né, a exclusão e a devolução desses valores, e também foi possibilitado só em 2024 o bloqueio para esse tipo de desconto. Então, com isso, as pessoas, à medida que forem identificando daqui em diante, como que elas podem fazer isso, né? Através dos seus extratos, enfim, acho que a gente pode conversar depois sobre isso, mas no momento em que ela justamente essa é a minha pergunta, a gente está no finalzinho da nossa entrevista, importante, só para a gente esclarecer para as pessoas que nos acompanham, quais são os passos, o que as pessoas, aposentados e pensionistas, devem fazer primeiro para identificar se houve descontos irregulares e, uma vez identificado, qual é a maneira para tentar reaver esse recurso, se isso é possível? Exatamente. É possível reaver o recurso e é possível também pleitear indenização por dano moral. O que a pessoa precisa fazer? Primeiro, para identificar, ela tem que entrar no Meu INSS ou no site do INSS, usar a sua senha Gov para buscar o seu extrato de pagamentos. Lá dentro, no mês a mês, se ela identificar mensalidade associativa, esse é o nome do desconto, e ela não autorizou, ela pode fazer o bloqueio, pedir a exclusão, porque os contratos estão suspensos, mas o sistema ainda permite esse serviço. Então, eu aconselho a fazer pelo menos o bloqueio para futuros e imprimindo, seja em PDF, retirando esses documentos para comprovar que ela foi indevidamente descontada. Ela pode entrar em contato direto com a entidade ou também, eventualmente, judicializar uma ação onde ela pode pedir a devolução em dobro dos valores descontados dos últimos 5 anos e também pleitear uma indenização por dano moral. Lembrando que o que foi divulgado na quinta-feira e sexta-feira pelo governo da devolução não é de todos os valores. O que o governo fez foi suspender o desconto e determinar a devolução do valor descontado em abril, que vai ser pago, segundo as informações mais recentes, a partir do dia 26 de março. Mas seria um desconto de uma única mensalidade, que normalmente é de um valor pequeno. Aqueles que sofreram descontos por prazos maiores do que apenas em abril devem procurar a justiça para reaver os seus valores. Nos benefícios do INSS, em destaque nessa entrevista especial com a Gisele Kravchichin, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a quem eu agradeço demais pela participação. Gisele, seja sempre bem-vinda, viu? Bom domingo a você e até a próxima. Muito obrigada, um bom domingo a todos. Seguimos